Olá, sou Charles Santos. A gente está aqui na Semana da Conscientização a respeito da saúde mental e hoje eu estou aqui com a Josilene Vaz, que é psicóloga clínica com abordagem psicanalítica, palestrante, e vai falar um pouco para nós como é que é essa realidade aí do psicólogo com quem o procura, que muitas vezes a pessoa pensa que será mal vista porque está indo no psicólogo, e eu gostaria que ela nos esclarecesse como é que é esse relacionamento e outras coisas nesse bate-papo que nós iremos ter aqui. Bom, Charles, primeiramente eu gostaria de agradecer, a oportunidade, o convite. Em relação às demandas que chegam para a clínica, dentro da clínica, eu consigo perceber assim, que infelizmente hoje a gente não tem uma cultura onde as pessoas buscam a psicoterapia para o autoconhecimento, por uma medida de prevenção, pela promoção da saúde mental. Infelizmente, a maior parte das pessoas que chegam até o atendimento, até a psicoterapia, elas chegam, por uma medida curativa ou corretiva, ou seja, já tem algo instalado, o sujeito já está em sofrimento. Você falou algo interessante a respeito que quando geralmente os pacientes procuram um psicólogo e tudo mais para serem ajudados. Agora, há também a possibilidade de uma procura antes que ocorra algo, e isso faz bem e às vezes até impede que se agrave ou se torne realmente uma doença ou um transtorno? Sim, existe sim, que é realmente essa questão que eu falo da promoção da saúde mental. Ou seja, o paciente vai até o atendimento para se conhecer, para se perceber melhor, para entender quais são as suas fraquezas, as suas potências, que é o que a gente chama de processo de autoconhecimento. Então, assim, infelizmente as pessoas buscam por medida corretiva e curativa, Mas, assim, existe também uma gama de pessoas que chegam na psicoterapia por essa questão, que é do autoconhecimento mesmo. Porque a partir do momento que você vai caminhando para essa prática do autoconhecimento, você consegue entender melhor o seu pensamento, você passa a cuidar melhor de si em relação ao corpo, mente, Então, através de um processo de psicoterapia, as pessoas sim conseguem ter uma promoção, uma prevenção da saúde mental. Tem coisas que geralmente eu falo muito, principalmente para clientes que nos procuram na advocacia, eu recomendo a procura de um psicólogo, que tem aquele preconceito social às vezes, agora falando de quem já está doente, de alguém pensar que ela está, às vezes pela religião, pensar que está endemoniada, ou que não que seja essa questão religiosa, mas de pensar que às vezes ela está indo psicóloga, ela está doida, sabe? Uma série de coisas que na verdade, ao meu ver, não condizem com a realidade, mas qual que é o perigo que essa pessoa corre quando ela já se percebe doente, ela percebe que está acontecendo algo errado e ela ignora isso e continua com esse problema, ou por uma questão de coação social, com medo de como a sociedade, a família vai receber, ou até mesmo as pessoas que participam da sua crença religiosa e tudo mais. Dr. Charles, chega sim esse tipo de demanda, Muitas das vezes, assim, isso acontece muito com criança. Às vezes a criança tem um transtorno mental mais severo, e a família, ela vai camuflando por vergonha, por dificuldade de entender, inclusive a dificuldade da família, A gente se depara com esse tipo de caso. Uma coisa assim que eu venho notando com o passar dos anos é que acho que caiu um pouco por terra essa questão de só doido procura uma psicoterapia, Eu acho que a gente já tem sim uma grande gama de pessoas que buscam a psicoterapia para se entender melhor, para se curar mesmo, do sofrimento psíquico, enfim. Então, ou seja, a sociedade, a família, a comunidade, ela também tem uma responsabilidade muito grande em relação ao sofrimento humano, porque às vezes isso acontece dentro de casa, mas não tem espaço, para o adoecimento, nem para a escuta e nem para a possibilidade de uma intervenção
psicológica. Tem um filme que eu assisti recentemente, o Coringa, o filme, tem uma frase que me chamou muita atenção, que tem um momento que você lê que está escrito no papel, que o grande problema de quem tem doença mental é que as pessoas querem que você haja como se não tivesse. Ou seja, ali o filme está fazendo uma denúncia de justamente a própria sociedade também querer que esse indivíduo agisse como se não tivesse nenhum problema. Eu falo que assim, uma das grandes causas do adoecimento psíquico são as nossas relações mesmo. Né? A expectativa dos pais, a expectativa da família, e como essa pessoa lida com isso que é imputado depende muito de recurso interno, depende muito da forma com que ela se percebe, da forma que ela percebe o mundo, né? Por que um psicólogo nessa questão? Acho que dentro de um processo analítico, o paciente ele tem possibilidade de pensar em novas formas de existir, né? Sem aquele preconceito tanto da família quanto da sociedade em si mesmo. E como é que funciona esse relacionamento do psicólogo com o paciente na construção de mecanismos internos da pessoa para que ela enfrente todas essas questões sociais e não venha a adoecer com aquilo, ou pelo menos amenize isso para que a pressão social, a rotina não se torne uma doença? Dr. Charles, às vezes, assim, chega um paciente que ele tem recurso interno. Recurso é aquilo que a gente sempre busca quando tudo já está dando errado. E aí a gente busca na gente mesmo, né, em si, um artefato para conseguir lidar com alguma situação. Tem muitos pacientes que têm esse recurso interno, mas não conseguem perceber que tem. E aí a gente faz todo um processo, né, de reconhecimento para que o paciente consiga acessar esses recursos internos, que existe também, né? Se o paciente chega sem recursos, né, minimamente a gente vai tentar construir, né? Construir juntos através do vínculo, através da escuta, a escuta sem pré-julgamento. Né? Se eu entendi bem, agora voltando lá atrás no que você falou, sobre essa questão de percepção dos instrumentos internos que se tem para enfrentar as dificuldades do dia a dia, o sujeito que procura o tratamento com um psicólogo ou um acompanhamento com um psicólogo, mesmo antes de ter um agravamento ou de vir a ter algum transtorno, ele adquire uma fortaleza interna, às vezes até por descobrir ferramentas, instrumentos que ele já tem, e quando vier um sinistro, uma catástrofe, ele se conhecendo melhor, ele vai poder usar? Sim, claro. Eu costumo dizer assim, que a psicoterapia, o processo de análise, ele começa quando o paciente pensa, bom, preciso de ajuda. Né? Quando ele pega o telefone e liga para um profissional. Eu acho que ali já está começando a ter ganhos, porque você se coloca em primeiro lugar. Então eu acho que, para além da importância do psicólogo na vida de um sujeito, acho que essa conscientização, conscientizar-se de que você precisa da saúde psíquica. Porque às vezes uma pessoa está diante, por exemplo, de uma doença orgânica, física. Se essa pessoa ela está com a sua saúde mental fortalecida, ela, mesmo que diante de uma questão de finitude, de uma doença muito grave, ela vai conseguir enfrentar isso de uma forma muito diferente. Então é isso, gente. Eu espero que esse bate-papo tenha contribuído com vocês. Vou pedir para a doutora Josilene enviar uma mensagem para você em especial, doutora, para aquela pessoa que está passando por algo e às vezes por uma vergonha do marido ou da esposa ou dos pais ou da própria comunidade que faz parte, não quer encarar isso, e eu gostaria que você enviasse uma mensagem para essas pessoas que às vezes precisam e não estão procurando ajuda. Tá, eu acho que é muito interessante a gente pensar o seguinte, que o sofrimento, a vida, a dureza da vida, as dificuldades da vida, elas vão acontecer.
né? Frustração é algo existente mesmo, né? A vida uma hora ou outra vai te frustrar. Horas por falta de dinheiro, horas por desencontros amorosos, enfim, por N motivos. Então a gente não passa durante a vida toda de uma forma plena, né? Mas que eu acho que independente do seu contexto, eu acho interessante você perceber que você não é obrigado a dar conta de tudo sozinho, né? Que você pode fazer o que você puder dentro de suas possibilidades e tudo bem. É isto, como já perceberam aí ao longo da semana, é um assunto sério que precisa ser discutido e não se esqueça, se fez sentido para você, compartilhe e envie esse vídeo para alguma pessoa que você saiba que esteja precisando. Um grande abraço a todos.